Pessoal, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo de quando você estiver vendo o vídeo, né? Para mim aqui é tarde. Bom, esse vídeo sobre formas de energia, tá certo? Destinada ao público do EJA, turma do EJA, né? Estou utilizando aqui o livro Viver e Aprender. Eu consegui um link onde dá para ter acesso a todo o livro, ao livro digitalizado, né? Disponibilizei esse link para vocês no YouTube, no SIGEDUC. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo constará no futuro próximo no YouTube. Terminou aqui, eu estou colocando ele. Então veja, essa é uma temática muito importante, muito cobrada também nos exames, etc. Então, temática sobre energia, né? Então, vou me deter aqui nesse capítulo Energia Nada Feito, né? E, embora a gente considere que, desde o homem primitivo, né, porque a questão da energia, ela sem energia nada feito, como diz o capítulo, né? É preciso ter energia. Se alimenta para ganhar energia. Mas essa história, porque essa é uma questão muito interessante da gente minimamente tratar, que é a seguinte: às vezes as pessoas dizem física está em tudo, né? Veja, física é uma terminologia específica, de uma língua específica. Vem do grego, física. Físis, aliás. Desculpa. Misturei com arquê, é outra coisa. Físis. Físis gera física. Então a física, essas denominações que a física traz, essas teorias, esses modelos, são específicos de uma certa... o que está em tudo é esse maravilhamento de fenômenos, na verdade, né? Que uma cultura explica de uma forma, outra cultura explica de outra. Com isso, não se está aqui caindo no relativismo extremo. A questão é dizer o seguinte, que a palavra física, ela não dá conta de esgotar e de substituir aquilo sobre o qual ela se debruça. Isso é interessante perceber, entende? Então, quando a gente diz o homem primitivo já precisava ganhar energia para desenvolver atividades, etc. Isso dentro da nossa... Energia vem de energeia, é uma palavra grega. Então, o fato é que há algo que se transforma, há algo que está sempre presente, né? E aí, uma determinada forma de conhecimento e cultural e tudo, chama isso de energia, né? E dá determinados encaminhamentos para isso, e desenvolveu coisas que vem chamando de energia também. Mas essa questão tem que ser pontuada às vezes, certo? De que faz pouco tempo na história da humanidade que se trata isso como energia. Okay? Mas enfim, isso é só um parênteses interessante para a gente problematizar mesmo. Então, de uma forma mais substancial, digamos assim, mais detida, essa problemática envolvendo a energia, ela vai surgir mais no homem industrial, como diz aqui na página 17. Porque, embora esse seja um assunto que às vezes vê mais depois, ele está no início aqui do livro. Mas o planejamento a gente faz de acordo com o que a gente... né?
Então, essa problemática envolvendo energia, ela é uma problemática que está inserida dentro da problemática da ciência, né? A partir do século XVI, XV, XVI, a ciência vem surgindo, tal como a gente conhece, e essa problemática envolvendo a energia, né? E a indústria, e criação de aparelhos, de procedimentos, de regimes de trabalho, de firmas, e aí vai, né? Então a energia, ela é o motor que gera toda essa coisa. As máquinas a vapor, a eletricidade, tudo isso tem a ver com energia, e por isso é um tema tão importante. Então a gente vê aqui nessas imagens, né? Tem aqui no livro um quadro, né? E também uma fotografia de uma linha de montagem, uma indústria, né? E aí a forma mais que surgiu primeiro, assim, digamos, foi a energia térmica, né? A problemática envolvendo a energia térmica, empregada nas máquinas a vapor. Então, que a energia térmica é um negócio interessante, porque ela surge diferente de outras áreas da física. Muitas das outras áreas da física, elas surgem indo da teoria, da especulação teórica, da construção das coisas, e depois para a prática. Essa foi o contrário, né? A energia térmica, o que a gente convencionalmente chama de calor, porque calor é uma ideia que só existe se você tem trânsito de energia de um corpo quente para um corpo frio. Calor também é uma terminologia que vem com o desenvolvimento da ciência do século XVI em diante, 18, 19, sobretudo, desenvolvimento da termodinâmica. Porque antes existia a ideia do calórico. O que era o calórico? Isso aqui estava quente porque isso tinha calórico. Isso aqui estava frio porque ele não tinha calórico, ou vice-versa, certo? E o calórico ele ia do quente, era uma substância, era algo meio que substancial, que saía de um canto e ia para o outro. O calor não é isso. O calor ele é um processo. Só há calor quando há fluxo. Então isso aqui está quente, isso aqui está frio. Eu coloco isso aqui perto disso aqui. Então a ideia de calor ela vem com a ideia atômica. Certo? Então a ideia de que as coisas são formadas por átomos, moléculas que vibram. Se isso aqui é quente é porque ela vibra mais do que isso, é porque ela vibra mais do que isso. Quando eu coloco isso aqui perto disso, essa vibração é igual se eu coloco umas bolinhas batendo. Se ela colocar perto dessa, vai bater nessa, essa também vai bater. Então, até que entre o equilíbrio térmico, elas fiquem vibrando a mesma, né, temperatura. Então, a temperatura não é a mesma coisa que calor por isso, porque a temperatura é a medida dessa vibração. E o calor é o processo pelo qual essa vibração passa de um para o outro corpo. Né? Então, isso tudo vai surgir com esse desenvolvimento do modelo cinético-molecular da matéria. Ou seja, o que é o modelo cinético-molecular da matéria? É um modelo, um entendimento de que quando eu olho para uma coisa, eu vejo moléculas, eu vejo átomos, eu vejo partículas se vibrando. Vejo que eu não consigo ver. Porque eu vejo no sentido do conhecimento. Então, primeiro eles fizeram as máquinas para extrair petróleo, para extrair algo da terra, para extrair, tirar água, né, de poços, por sucção, etc. Então, eles vai fazendo essas descobertas. Ou seja, criando essas máquinas, melhor dizendo. Então, depois foi que o pessoal foi estudar a máquina para perceber o rendimento da máquina. Porque eles perceberam que as máquinas funcionavam, mas elas funcionavam com rendimento muito baixo. Ou seja, boa parte da energia feita para funcionar a máquina era gasta só para isso mesmo. Ou seja, boa parte da energia gasta era gasta só para funcionar a máquina. Então eles foram estudar o rendimento da máquina a vapor e gerar essas máquinas mais eficientes como a gente tem hoje. Porque toda máquina esquenta. Esse aqui foi o que eles chegaram à conclusão. Né? Toda máquina esquenta. E ao esquentar, parte da energia vai para isso. Tá? Isso que é a primeira lei da termodinâmica.
seja, o calor que a máquina recebe, parte vai para a realização do trabalho e parte fica na forma de energia interna na máquina. Eu não consigo, de forma alguma, que uma máquina zere isso aqui, a energia que ela fica nela mesma. Por quê? Porque toda máquina esquenta. E ao esquentar, ela gasta parte da energia só para isso. E essa energia não vai para a realização do trabalho. Quanto mais eu reduzir essa energia que fica na máquina, que não serve para nada em termos operacionais, né, melhor será a minha máquina. Certo? Embora eu nunca consiga fazer totalmente essa coisa. Certo? Pois bem, então esse é um primeiro capítulo sobre a presença da energia no nosso mundo e no desenvolvimento do nosso mundo. Né? E aí, falei dessa questão do calor e da temperatura também, que está aqui presente também no livro. Repito, esse livro tem um link dele lá no SIGEDUC, você pode, com esse link, ter acesso ao livro todo na internet. Tá certo? Digitalizado. Foi uma coisa boa que eu encontrei, que aí ajuda bastante a gente. E não precisa ter o livro materialmente, porque esse livro tem nas escolas, mas em número já bem reduzido, porque o pessoal não devolve, parece que não vê mais livros novos aí. Mas é um livro muito bom, porque ele tem a coisa do EJA mesmo, que é focar no que interessa e numa linguagem interessante. Então é bem interessante esse livro, certo? E aí a gente vê que calor, temperatura tem a ver então com um conceito bem basilar, digamos assim, que é o conceito de energia cinética, que vem do grego também. Como diria um professor que eu tive, é impressionante, nós somos muito gregos ainda, né? Então os termos são gregos, tal, não sei o quê. Então, kinetic, ou algo desse tipo, palavra em grego, quer dizer movimento, relação a movimento. Então, energia cinética é energia de movimento. Então, veja como é interessante essa coisa do conhecimento, a informação e o conhecimento. Né? Então, acredito que nossos ancestrais, pessoas que vieram antes da gente, já faziam isso, para se esquentar, não sei o que e tal, né? No entanto, entender que movimento gera mudança térmica, isso aqui é o conhecimento, né? Observar algo não é necessariamente conhecimento. Conhecimento é quando você entende aquilo que você está observando. Né? Então você pode ver aquilo e, como dizia o Einstein, né? Você pode ver muitas vezes uma mesma coisa e você não entender nada daquilo. De repente você entende algo. A luz acende, como mostra no desenho animado. Né? Isso aqui é o conhecimento. Né? Então, no final das contas, esse movimento, essa coisa cinética ligada ao movimento que está no mundo macroscópico, no mundo grande, macro, né? Que a gente observa e tal, ele não é muito diferente do mundo microscópico. Não é nem microscópico, porque o átomo mesmo, difícil ver o átomo. Mesmo com... Você vê uma mancha lá, e você diz que aquilo é o átomo, tal, mas o átomo é diferente das células, das organelas, que você realmente... O micro é... Enfim, o pequeno, o mundo da estrutura da matéria. Então, no final das contas, não há o repouso absoluto. É difícil você dizer que uma coisa está realmente parada. Isso é o que diz a teoria da termodinâmica. Do movimento browniano, inclusive, de outras coisas mais recentes. Há sempre um movimento, há sempre uma ação ali. E o que a gente percebe é então, que o calor pode gerar trabalho. Então, se trabalho no sentido de movimento, de força que gera movimento, trabalho no sentido físico, é isso. Certo? Inclusive a fórmula, a expressão para trabalho físico é força vezes movimento, deslocamento. Certo? Então, trabalho, fisicamente falando, é T ou tal igual a força vezes deslocamento. Que não tem aqui, também não vou levar para essa matematização, mas
para você entender, o que é trabalho fisicamente falando? Trabalho é uma ação por meio de uma força que gere deslocamento, que gere uma alteração da posição do corpo. Se não acontece isso, não realizou o trabalho. Eu posso passar o dia empurrando essa parede. Vou perder energia, porque eu estou usando a energia para fazer aqui. Mas do ponto de vista físico, com relação a essa parede, não estou realizando trabalho nenhum, porque não houve deslocamento. Né? Então, se trabalho físico gera calor, gera alteração na temperatura, será que o inverso também é verdade? Se eu mudo essas questões, se ao ceder calor, posso gerar... É isso que gerou a Revolução Industrial, as máquinas a vapor. Né? Isso que eu estava falando. Primeiro gerou as máquinas, depois se aperfeiçoou as máquinas, e é isso que tem aqui na página, aliás, nessa imagem aqui. Ó, né? Então, o que é uma máquina a vapor? É uma caldeira, de início assim, bem, que aquece um vapor, que sai por aqui com uma força, com uma pressão grande, né? E aí, se eu coloco uma hélice nisso, eu coloco um negócio para girar, esse vapor vem aqui, ó, bate nessa hélice e ela gira. Isso fica girando, batendo aqui e girando. Se eu coloco esse rotor que ela gira, né? Se eu coloco isso, acoplo a uma roda, a um negócio para bater, ficar batendo, moe o negócio, construo várias máquinas. Inclusive, para girar um tear, para construir tecelagem, né, para construir qualquer outra coisa. Então, todas as máquinas, por isso que a Revolução Industrial foi dependente das máquinas, porque eu posso usar essa máquina, esse protótipo inicial, do vapor saindo de gira algo, para produzir máquinas diversas. E aí isso deu um salto, né, na tecnologia da humanidade. Não é isso? E aí hoje a gente tem, como ele mostra aqui, ó, uma cidade totalmente tecnológica, né? Ou seja, que aqui fica difícil de ver, mas você tem um livro aí, você tem acesso. Então você tem a usina hidrelétrica, que é a água descendo, que gira uma roda d'água gigante, que por um motor elétrico já produz eletricidade. Essa eletricidade vai sendo mudada pelos transformadores, pelas subestações, para poder chegar, porque do jeito que ela é produzida lá, ela não consegue chegar aqui. Se ela chegar, estouraria tudo, então ela vai sofrendo alterações, né, do potencial elétrico, coisas que, se a gente for entrar em detalhe aqui, não sei se vai ajudar tanto, mas enfim, é isso. As subestações, elas vão mudando a relação entre corrente e voltagem para poder elas passarem por fios e chegarem até aqui, né? Por isso as linhas de alta tensão, por isso todas essas coisas. Que em outros países até por debaixo do chão, que é mais seguro, tem vários, tipo, não sofre também intempéries do meio, pode cair o poste, quebrar tudo, ver acidente, etc. Mas enfim. E o que é uma usina de eletricidade, né? A usina de eletricidade como eu falei, a água desce, gira uma roda d'água gigante, ó, como a gente tem aqui a figura, né? A figura aqui, ó, né? Mesma coisa do ventilador, só que o ventilador é ao contrário. O ventilador entra energia elétrica e sai energia de movimento. A usina hidrelétrica é ao contrário do ventilador. Entra energia de movimento e sai energia elétrica. Mas nos dois precisa ter um ímã, né? Para poder, porque um ímã em movimento gera corrente elétrica. E corrente elétrica também gera ímã em movimento, que aí gera o ventilador. O movimento da palheta do ventilador, né? Mas tudo isso tem a ver com o quê? Com energia. Então, energia e no final das contas, né, vai estar sempre relacionada à energia principal, talvez, dessas todas que a gente vem falando sempre aqui agora, que é a energia de movimento. Calor gera movimento, eletricidade gera movimento, movimento gera eletricidade, movimento gera calor. Né? Então, todas essas acabam se encontrando na energia de movimento. Então, a energia tem muito a ver com movimento, embora ela possa ser armazenada também. Não está simplesmente na forma de movimento, mas ela está muito relacionada a movimento. Né? Então, a energia eólica, como ele trata aqui,
né? Também. Energia eólica, porque aí vai virando todo tempo, como se fosse uma energia nova. Mas a energia eólica, ela não é energia nova. Certo? Ela é um processo novo. Mas a energia eólica é que tipo de energia? Energia de movimento, energia elétrica, porque ela nada mais é do que um grande ventilador gigante. Né? Então bate o vento, em vez de ser a água na hidrelétrica, que não precisa destruir o curso do rio, que não precisa inundar comunidades, que não precisa destruir culturas, ela você coloca ela aqui num lugar que tem potencial de ventilação, como aqui no Nordeste tem muito, né, aqui em Natal mesmo, e aí a energia do movimento, do vento, bate na hélice por um rotor eletromagnético de ímã e fio, bobina, como esse que tem do ventilador. Se você tira essa parte de trás do ventilador para limpar, sei lá, ou você já viu, cuidado aí, não vai fazer isso. Enfim, se você já viu um ventilador sem essa parte de trás, você vai ver que tem bobinas de fio e ímã, né? Uma carcaça, e é isso que te gera o motor elétrico. Porque o eletromagnetismo é quando o pessoal percebeu que a eletricidade e magnetismo poderiam estar juntos. Já foi outro salto. Então, se energia de movimento e calor poderiam estar juntos, foi a máquina a vapor. Movimento, aliás, eletricidade e magnetismo poderiam estar juntos. Gerou o motor eletromagnético, que já foi outra revolução. Motor eletromagnético. Motor eletricidade. Motor eletricidade e magnetismo. Né? É porque às vezes a gente só vê mais a questão da eletricidade porque é o que ou entra, digamos assim, como no caso do ventilador, e que gera movimento, ou então o que gera e tal. Mas o motor elétrico, ele também é igualmente magnético, no sentido de que ele tem sempre um ímã acoplado. Né? Porque a corrente gera, o ímã gera corrente e corrente gera ímã. E tudo isso tem a ver com o movimento. Então isso é um motor elétrico. Tranquilo? Então esse é o capítulo aqui. Então, como eu venho fazendo nesse período de isolamento que a gente está, o que é que a gente tem feito? Passo o texto, no caso aqui, esse texto da página 17, basicamente até a página 29, para você ler. E quando eu digo ler, é ver as imagens, é ver os tópicos, é ver um pedaço do século XVIII, Reino Unido. Vou ler essa parte aqui. Porque a leitura é isso, sobretudo para vocês do EJA, para desabrochar essa leitura, você olha uma coisa, aqui um negócio grifado, calor, energia térmica, está aqui em alto relevo, está aqui em negrito, aliás. Então vou ler isso aqui deve ser importante. Aí outro tópico aqui, uma figura interessante aqui, ó, de um carro, aliás, de uma máquina a vapor, vou ler isso aqui. Tem uma tabela aqui, relacionando energia, caloria, combustível, vou ler isso aqui. Então, a leitura é isso, a leitura não precisa ser uma coisa necessariamente enfadonha e com uma certa sequência pré-determinada. Não, ela pode ser a sua leitura, a sua forma de ler. O importante é você ler aquilo, se apropriar daquilo, entender o que aquilo está querendo dizer, discutir aquilo com alguém, né? Transformar aquilo ali, ou seja, fazer um resumo, como eu já passei, né? Uma das atividades é fazer um resumo, outra das atividades é fazer um mapa conceitual. O mapa conceitual tem um vídeo explicando direitinho o que é. O resumo, bem aberto, você vai escrever como se você estivesse dialogando com alguém, chega até a dizer como se fosse uma carta, né? Então você vai ler aquilo e anotar o que para você é mais interessante. Então o resumo é para você e para mim também, para ver que você está fazendo as coisas. Depois disso, a questão do mapa, que eu já passei em outras atividades, agora não vou passar, passei apenas o resumo, e também os exercícios. Né? Então, os exercícios é fundamental porque eles também mobilizam coisas, eles nos encorajam a ver coisas, a mexer com isso, com aquilo, para ver as coisas. Então, após dar uma lida, fazer um resumo, ver os vídeos, tem um vídeo no YouTube que eu passo sobre esse assunto, tá certo? Mais geral. Por quê? Porque é um vídeo no YouTube de outros professores que já fazem isso, então ele tem na casa dele uma série de coisas, às vezes uma questão com luz, assim, já viu como é que fica melhor a luz. Você vê que a luz aqui, o som, tá passando o carro, tá passando o avião, tá passando. Não posso isolar acusticamente isso aqui, não tem essas, né?
Mas lá ele tem, é quase que um estúdio, então ele tem um quadro, ele tem uma projeção, ele tem uma coisa. É feito para aquilo mesmo, né? Aqui a gente está num processo de provisório que a gente está desenvolvendo essas aulas da melhor forma possível. E está bastante difícil para todo mundo, mas é isso que a gente está podendo fazer, né? Nesse período tão conturbado de doença, de morte, de dificuldades econômicas, enfim, muito difícil tudo isso. Mas a gente está fazendo o que a gente pode fazer, né? Não pode, né? Então, eu disponho sempre com o assunto por escrito, tenho feito isso, né? Peço algo sobre essa leitura, uma leitura sobre esse material escrito, peço algo sobre essa leitura, um resumo, às vezes é um conceitual. Depois, um vídeo de um professor explicando essas temáticas. O meu vídeo, a minha conversa aqui, que estava sendo por outro meio, agora estou sendo aqui por YouTube. E depois, agora, também os exercícios, né? Porque é importante. Não é à toa que estão aqui nos materiais, não é à toa que... Enfim. Esses testes, essas coisas, e enfim, estão aí, né, gente? Não sou um defensor das provas, das coisas, enfim. Poderia discutir isso depois, mas é uma possibilidade, né? Então, veja, os exercícios aqui, dentre os que tem aqui, acho que tem mais do que... Tem umas coisas aqui também, mas eu não vou entrar nessas. O que eu peço para vocês é esses tópicos, aplicar conhecimentos. Então, o 1, o 2 e o 3. Aplicar conhecimentos 1, aplicar conhecimento 2, aplicar conhecimento 3. O aplicar conhecimentos 1 é uma questão do Enem, né, do ano 2003, mas que é muito semelhante às que vem tendo, que é tabela. A questão do Enem é sempre essas coisas, né? Gráficos, tabelas, textos. Para você, não é necessariamente uma prova difícil, é uma prova que você tem que mobilizar a competência, tem que saber ler uma tabela, tem que saber ler um gráfico, tem que saber ler um texto e relacionar essas coisas. Às vezes as respostas já estão lá, você só tem que encontrá-las e juntá-las para gerar uma outra coisa. É isso muito a prova do Enem, né? Então, aplicar conhecimentos 1 aqui sobre energia, na página 19, isso tudo está lá no Sigeduc, direitinho dito, explicado lá, cada aula, né, os tópicos. É importantíssimo ter acesso ao Sigeduc, gente, não tem jeito, entendeu? Fazer esse seu cadastro lá e ter acesso ao Sigeduc, é a ferramenta que, inevitavelmente, nem todo mundo tem um WhatsApp, nem todo mundo precisa ter um WhatsApp. Agora, o Sigeduc é a plataforma educacional que a gente está interagindo nesse momento provisório agora, né? Não tem jeito. Já vimos interagindo, as notas já eram colocadas lá, os conteúdos, etc. Mas aí agora isso ganhou uma dimensão maior. O aplicar conhecimentos 2 não é questão do Enem, são questões, por exemplo, bem interessantes. A primeira, uma lata de refrigerante foi tirada da geladeira e deixada sobre a pia por algum tempo. Explique por que sua temperatura se modifica até se estabilizar. Por quê? Então, essas são as questões fundamentais para se entender física, se entender esses fenômenos da natureza. Olhar para os fenômenos, questionar sobre os fenômenos, tentar explicá-los. Isso é fantástico, isso é o que tem que ser feito, digamos assim, né? Às vezes o pessoal faz uma conta, em parte também por vários motivos é algo meio mecânico, e não entende. A conta não é para ser o importante, não é a conta que é o importante. A conta é um meio, um veículo para você chegar a um determinado entendimento de algo, né? E aí vai, a segunda, qual a razão que a sopa esfria depois de algum tempo, é muito parecido com a segunda, com a primeira e tal, né? E, por último, aplicar conhecimentos 2, que também são, que no caso são duas questões de Enem, também, certo? Ambas com gráficos, com coisas, mexendo com questões ligadas à história do desenvolvimento energético no mundo, na humanidade, ou com o PIB do Brasil, e não sei o que, né? Então, por exemplo, a segunda, as sociedades modernas necessitam cada vez mais de energia. Para entender melhor a relação entre desenvolvimento e consumo de energia, procurou-se relacionar o índice de desenvolvimento humano de vários países com o consumo de energia. Aí tem aqui um gráfico, né? Repito, esse livro, o link por meio do qual você tem acesso ao livro digitalizado, está já no Sigeduc. Aí, com base no gráfico, ele pergunta, quanto maior o consumo de energia per capita, ou seja, por pessoa, menor é o IDH. Será que isso é verdade? Você vai olhar o gráfico e vai constatar isso.
tá certo? Então é um tipo de questão que não tem muito como ajudar, porque é esse pulo do gato que você tem que dar, ou seja, é esse entendimento que você tem que fazer. Ver o gráfico e ir analisando. Ó. Por exemplo, a primeira também é um gráfico, ó. E você tem aqui a alimentação, que é a parte em vermelho do gráfico, indústria e agricultura, que é a parte azul, moradia e comércio, que é a parte laranja, amarelo, e transporte, que é a parte verde. Então, o enunciado diz: o consumo de energia pelo ser humano vem crescendo e tal, né, na história da humanidade. O esquema representa o uso de energia em diferentes épocas, aí no eixo vertical, século XX, século XIX, 1400 depois de Cristo, 5000 antes de Cristo, etc, etc. Aí ele vai perguntar: o período em que essa taxa de crescimento foi mais acentuada é do habitante das cavernas ao homem caçador, da Idade Média à máquina a vapor, e aí vai, tá certo? E você vai analisar e colocar isso aí, pontuar isso aí, beleza? Então é isso, gente. Manter a sanidade nesse período, ou seja, se manter ativo, né? Fazer atividades em casa, fazer coisas para se manter ativo, tentar coisas também que nos mantenham animados, apesar de tudo, tentar dar uma estudada no ritmo que a gente vá podendo fazer, mas não parar de estudar, não parar de fazer as atividades. E é isso. Manter esse processo aí ativo para a gente ir saindo disso o melhor possível e sem abandonar os estudos, digamos assim, né? Sem deixar de estar estudando sempre alguma coisa que nos enriqueça, né? Em termos de conhecimento. Quanto mais você conhece, mais um mundo de possibilidades se abre, de links, de relações que você vai podendo fazer com as coisas, e você vai desenvolvendo a sua mente para não ficar apenas pensando em determinadas coisas, porque a gente se limita às vezes em determinadas coisas, em determinados locais mentais, digamos assim, e aí às vezes é até difícil sair dali, né? Mas quando a gente vai lendo, vai estudando, vai fazendo relações, vai vendo que um romance trata de uma época histórica que tem a ver com essa época histórica aqui do que o livro está tratando de física, a gente vai percebendo que está tudo junto, né? Então a gente separou essas disciplinas para poder estudá-las melhor, mas elas estão todas juntas. Hoje a gente percebe que separar teve problemas também. Então física não está separada de geografia, não está separada de história, nem das artes, nem nada. Por exemplo, o movimento romântico nas artes teve muita relação com o desenvolvimento da termodinâmica. Eu não posso aprofundar isso aqui agora, mas enfim, já dou uma dica aí para você perceber. Então, se você gosta de ler um romance, um negócio, você vai perceber que tem um pouco a ver com isso, porque chegou um momento que as pessoas se questionaram: bom, e aí? Que foi o que muitos chamaram de morte térmica do universo, mas isso já se avançou nisso, né? Isso foi no século XIX, que gerou uma certa melancolia, que influenciou o movimento romântico, etc. Tem muita gente que estuda sobre isso. E aí? Vai haver uma morte térmica do universo quando todo o calor encontrar todo o frio. Pronto, então vai entrar um equilíbrio, uma ausência de movimento, que ele chamou de movimento de morte térmica do universo. Isso gerou, em vários momentos da história da humanidade, as pessoas ficaram meio aperreadas, né? Com novas descobertas, porque não sabiam juntar o mundo antigo com o mundo novo. Não sabia como sair de um contexto anterior para um contexto seguinte. E isso causava turbulência psíquica, econômica, etc. Mas a humanidade foi passando por essas coisas. Agora a gente está nesse problema diverso aí também, que é pandemia, que é globalização, que é uma série de questões também que teremos que sair disso, né? Mas é isso, tá certo? Então, mantendo os estudos, qualquer dúvida, manda um e-mail, se comunica pelo Instagram também, que manda um convite, que eu já adiciono no Instagram e tal, e é isso. Beleza? Um abraço e mãos à obra.